Saudações ortopédicas! Vamos para mais um bate-papo científico. Ouça quantas vezes quiser este áudio. No trânsito, na academia, no repouso de um plantão. E depois, quando estiver mais familiarizado, vá mergulhar de cabeça no livro-texto. Você fará um aprendizado mais rápido e eficaz. No de hoje, vamos fazer um passeio pelo tema Atualização em 2026. Lesões claviculares, segunda parte. É um tema que, sinceramente, virou a nossa prática de ponta cabeça nos últimos anos, né? Com certeza. É até engraçado pensar nesse paradoxo histórico e anatômico. A humanidade passou literalmente milênios tratando qualquer solução de continuidade da clavícula como imobilização simples. Desde a antiguidade. Exato. O papiro de Edwin Smith já ditava condutas conservadoras no Egito Antigo. A regra de ouro sempre foi deixar o osso consolidar sozinho e pronto. E a gente seguiu isso por muito tempo. Pois é. Mas aí, de repente, em um intervalo de pouco mais de uma década, as taxas de fixação cirúrgica explodiram absurdamente. Algo na casa de mais de 700% de aumento. É um número assustador quando a gente para pensar. Muito. E o osso não mudou. A clavícula de hoje é a mesma de 1000 anos atrás. Então, o que mudou na nossa visão? Hoje nós vamos dissecar exatamente o porquê dessa revolução. E tem muita ciência robusta por trás disso. Sim. Vamos entender aquele raciocínio clínico rigoroso, sabe? Aquele que separa quem realmente vai para o tipóia de quem precisa ir para o bisturi. É até porque a cirurgia não é isenta de riscos, muito pelo contrário. Exatamente. Vamos explorar essas armadilhas biomecânicas que fazem implantes falharem de forma catastrófica e, claro, mapear aquele campo minado anatômico que é essencial não só para a sobrevivência do paciente na mesa cirúrgica, mas para os residentes gabaritarem o TELT. Olha, essa explosão cirúrgica que estamos vivendo não é apenas uma impressão empírica de quem faz muito plantão de trauma, sabe? Os números são de fato impressionantes e estão rigorosamente mapeados na literatura. Os dados da Suécia são o melhor exemplo disso, certo? Sim, perfeitamente. Se a gente analisar os dados do Registro de Alta Hospitalar da Suécia, que é uma das bases epidemiológicas mais sólidas que temos hoje, entre 2001 e 2012, houve um aumento de 67% na incidência geral dessas lesões. 67% a mais de lesões. Isso. A população está claramente mais ativa, sofre mais traumas de alta energia em esportes e acidentes de trânsito, mas o dado que define a era moderna da nossa especialidade é justamente esse aumento vertiginoso. Foram 705% de aumento nas taxas de fixação operatória. 7 vezes mais cirurgias em uma década. É uma mudança de paradigma brutal. Brutal. E operar uma clavícula exige um domínio anatômico milimétrico. Nós estamos trabalhando em uma região de tolerância zero. E quando a gente fala em tolerância zero, quem está no centro cirúrgico com a broca na mão sabe exatamente o peso disso. Com certeza. É tenso. Logo abaixo daquela cortical posterior, nós temos um verdadeiro pedágio neurovascular, né? Se o cirurgião não respeitar os ângulos de perfuração de forma estrita, é como andar em um campo minado de olhos vendados. Essa imagem visual é exatamente o que o residente precisa ter em mente o tempo todo. Especialmente porque o risco varia de forma drástica dependendo da zona anatômica que está sendo abordada. O terço medial é o mais assustador, não é? Sem dúvida. No terço medial, a veia subclávia está a menos de 1 centímetro da cortical posterior em toda aquela metade medial do osso. Nossa, meazenas de 1 tímetro. É uma margem de erro praticamente inexistente. Ínfima. É quase encostado. Já no terço médio, que é onde a imensa maioria das soluções de continuidade ocorre... Que é o nosso feijão com arroz do plantão. Exato. É ali que mais operamos. Nesse terço médio, a artéria e a veia subclávias localizam-se a cerca de 2 centímetros de distância e uma posição póstero-inferior. E isso é uma questão clássica de prova de título, né? A angulação exata desse feixe. Fundamental. A literatura e as brancas cobram isso com exatidão. Radiograficamente, o feixe encontra-se entre 50 e 70 graus póstero-inferiormente em relação ao eixo da clavícula. 50 a 70 graus póstero-inferior. Anotado. Isso. E à medida que caminhamos para o terço lateral,
essa distância felizmente aumenta para pelo menos 45 milímetros. Ali a gente respira um pouco mais aliviado. Certo. Mas isso me traz uma dúvida que cruza diretamente a biomecânica com essa anatomia básica. Pode falar. Se a gente sabe que o feixe vascular, a artéria e a veia estão posicionados postero-inferiormente, a lógica ditaria que fixar uma placa pela via antero-inferior seria infinitamente mais seguro. Faz sentido mecânico. Né? Afinal, a broca estaria apontando de anterior para posterior, fugindo completamente dessa zona de perigo de 50 a 70 graus. Diferente da placa superior, que aponta a broca mais em direção ao feixe. Perfeito. O vetor da força muda. Então, por que na prática clínica diária não vemos uma diferença gritante de complicações iatrogênicas entre essas duas vias? É uma excelente dedução mecânica. A teoria aponta exatamente para isso. Mas a resposta está no fator humano e no rigor técnico durante a cirurgia. Como assim? A técnica se sobrepõe à anatomia. De certa forma, sim. De fato, a placa antero-inferior afasta a trajetória da broca do feixe. Porém, a incidência de dano iatrogênico direto aos vasos é rara em ambas as vias porque o cirurgião ortopédico bem treinado entra na clavícula com um cuidado extremo contra o plunging. Ah, o plunging. Esse é o grande vilão. O maior de todos. O plunging é aquele avanço súbito e excessivo da broca no exato momento em que ela vence a resistência da segunda cortical. Quando a mão escorrega, digamos assim. Exato. A técnica correta exige parar a progressão da broca instantaneamente. É essa disciplina tátil que protege o feixe muito mais do que a escolha de onde a placa está apoiada. Faz todo sentido. E é um adendo fundamental aqui para os colegas que vão prestar os exames de título. O risco de embolia gasosa. Nossa, bem lembrado. A posição do paciente influencia muito nisso, não é? Demais. Se ocorrer a fatalidade de uma perfuração da veia subclávia e o paciente estiver posicionado naquela clássica cadeira de praia, Que geralmente induz uma pressão venosa central mais baixa pela elevação da cabeça. exatamente o gradiente de pressão negativa na veia lacerada pode literalmente sugar ar para dentro do sistema venoso. O resultado hemodinâmico disso é imediato e frequentemente catastrófico. E mesmo com o risco catastrófico desses rondando a mesa cirúrgica, a gente vê a cirurgia explodindo em popularidade. Pois é, o que parece um contrassenso, né? Totalmente. O que levanta a dúvida natural em quem acompanha a evolução da nossa especialidade. Se a anatomia é esse campo minado e o risco de lesão vascular ou pleural é tão real, por que simplesmente não manter a conduta conservadora clássica? Aquela ditada há milênios. Exato, por que não colocar a tipóia no paciente e mandar para casa? Porque a ciência mais rigorosa nos forçou a abandonar a falácia do encurtamento benigno. Falácia do encurtamento benigno. Adoro esse termo. É o que era, né? Havia um dogma muito forte de que a clavícula era um osso extremamente perdoador. Acreditava-se que, independentemente do desvio ou do encurtamento inicial, a consolidação ocorreria e a função do ombro ficaria perfeita. Aquele ditado antigo de que a clavícula consolida até se você não fizer nada. Exato. Mas quando começamos a rodar ensaios clínicos prospectivos, robustos, a realidade se mostrou muito mais sombria do que a gente imaginava. O estudo de Robinson, por exemplo, é um clássico divisório de águas. O que o Robinson mostrou de tão impactante? Ele focou naquelas soluções de continuidade do terço médio que apresentavam cominuição e desvios significativos. A taxa de pseudortrose nesse subgrupo específico bateu a marca de 21%. 21%. Isso é altíssimo para um osso que a gente achava que sempre consolidava. É inaceitável para os padrões modernos. E se olharmos para a literatura geral, a falha de consolidação no tratamento conservador de fraturas desviadas gira entre 14% e 24%. Ou seja, na pior das hipóteses, 1 em cada 4 pacientes não consolida. Exato. E os que consolidam, mas consolidam com desvios grotescos, apresentam déficits cronificados de resistência e fadiga na musculatura da cintura escapular. E aqui entra uma discussão interessantíssima sobre como o tratamento conservador, quando ainda é indicado, deve ser conduzido hoje em dia. O conservador também evoluiu. Historicamente, os colegas mais antigos juravam pela eficácia daquela imobilização em formato de 8, né? O famoso figure of 8.
Nossa, 8, muito comum no passado. A teoria mecânica até parecia fazer sentido na época, tracionar os ombros para trás para supostamente reduzir o encurtamento e alinhar os fragmentos. Mas a gente sabe que na prática a história clínica é outra, não é? Totalmente outra. A imobilização em 8 precisa ser honestamente banida do nosso orçamento como suposto método de redução contínua. Forte isso. Banida. Mas é a realidade. Os dados são categóricos ao demonstrar que não há absolutamente nenhuma superioridade radiográfica na manutenção da redução, nem qualquer vantagem no desfecho funcional do paciente em comparação com uma simples tipóia americana. Então o paciente sofre à toa. Pior que sofrer à toa, o formato de 8 embute um risco iatrogênico real. Aquela compressão axilar, certo? Exato. Para tentar manter a tração e a redução, o dispositivo costuma ser apertado demais. E aquelas alças passando com tensão máxima na região axilar exercem uma compressão direta nos nervos. O que resulta na neuropatia transitória do tronco inferior do plexo braquial. Precisamente. É uma complicação totalmente evitável. A indicação padrão ouro atual para o tratamento conservador, focando no conforto e suporte do membro, é pura e simplesmente a tipóia simples. Certo. Então abandonamos o 8 em favor da tipóia simples. Mas vamos voltar para o cenário cirúrgico, porque há um fator crítico que muda as regras do jogo. O tempo. O timing of surgery. O fator tempo é crucial. A gente vê frequentemente no consultório aquele paciente que chega com uma solução de continuidade bastante encurtada, mas o colega que fez o primeiro atendimento na emergência optou pelo wait and see. É muito comum. Vamos reavaliar em 2 semanas. Isso, aquela ideia de vamos ver como evolui, se não for marcá-lo em 3, 4 semanas a gente opera. O que acontece lá dentro, anatomicamente falando, quando postergamos essa fixação por mais de 3 semanas? Olha, esse é um dos mecanismos mais complexos e fascinantes que a literatura recente trouxe à tona. O trabalho do grupo do Jay Asilan avaliou as lesões iatrogênicas do plexo braquial que ocorrem especificamente durante a cirurgia de clavículo. Lesões causadas pelo próprio cirurgião durante a abordagem? Sim. Eles procuravam entender o que dava errado nessas cirurgias que pareciam tranquilas. O achado principal foi uma correlação fortíssima com o tempo de evolução. A maioria esmagadora das lesões ocorria em cirurgias tardias, com média de 3 semanas ou mais pós-trauma. E qual é a mecânica por trás disso? Por que operar tarde machuca o plexo? O mecanismo por trás disso é o tethering. É um termo em inglês para ancoramento, fixação. Nas primeiras semanas, aquele enorme hematoma do foco fraturário começa a se organizar, virando um tecido fibroso incrivelmente denso. O início da formação do calo. Exato. Esse calo fibroso engloba e adere firmemente o tronco superior e as raízes de C5 e C6 do plexo braquial diretamente à superfície inferior da clavícula. Pera, então se o hematoma vira esse tecido fibroso que literalmente cola as raízes nervosas no osso, quando o cirurgião entra na 4ª semana, expõe a área e aplica uma tração vigorosa na clavícula para vencer aquele calo primário. Sim, para recuperar os centímetros de encurtamento. Ele não está só puxando o osso, ele está fazendo uma tração mecânica direta no plexo braquial inteiro. Exatamente esse o perigo silencioso. O cirurgião foca no osso, tenta reduzir o encurtamento a todo custo, e ao estirar a clavícula que está presa a esse tecido fibroso, ele provoca uma lesão por estiramento mecânico severo no plexo. Nossa! É como puxar uma corda que está amarrada num cabo de alta tensão? Analogia perfeita. Por isso, a decisão cirúrgica não pode ser adiada indiscriminadamente. O atraso transforma uma cirurgia ortopédica eletiva padrão em um procedimento de altíssimo risco neurológico. Então, se for operar tardiamente, a abordagem tem que mudar. Obrigatoriamente. Operar tardiamente exige que o cirurgião disseque minuciosamente a face inferior da clavícula para liberar essas aderências fibrosas do plexo antes de sequer tentar qualquer manobra de tração longitudinal. Isso reforça de forma muito clara que a janela ideal para atuar em pacientes com um desvio ou encurtamento maiores que 2 centímetros, especialmente nos mais jovens e ativos, situa-se rigorosamente naquelas primeiras 2 a 3 semanas. Sem dúvida. Passou disso, a biologia joga contra você.
Agora, digamos que indicamos a cirurgia no tempo certinho. O paciente está na mesa, posicionado. A próxima decisão do cirurgião é puramente mecânica: usar hastes intramedulares ou placas. É um debate antigo. Há defensores ferozes das hastes intramedulares, como os clássicos pinos de Rage, Rockwood, ou até as hastes flexíveis de titânio, os famosos TENS. O apelo visual e biológico deles é muito forte, né? É óbvio, né? Uma incisão cirúrgica muito menor, uma cosmética superior para o paciente e uma agressão mínima ao hematoma e à biologia local. Mas e do ponto de vista mecânico? Aí é que o castelo cai. Biomecanicamente, a haste lisa falha em um princípio crítico da nossa especialidade: o controle rotacional e axial. Não tem como bloquear o giro com um pino liso. Exatamente. Imagine uma solução de continuidade cominutiva, com vários fragmentos. Uma haste lisa não consegue impedir que os fragmentos deslizem pelo eixo e colapsem. A clavícula simplesmente encurta novamente sobre o pino. Fazendo aquele efeito telescópico indesejado. Isso. Até surgiram hastes intramedulares bloqueadas mais modernas recentemente para tentar conter esse colapso longitudinal. Mas a evidência clínica ainda mostra taxas de remoção desses implantes intramedulares na casa dos 20% a 22%. Quase um quarto dos pacientes precisa tirar o implante depois? Quase um quarto. Quase sempre por migração do pino, perfuração cutânea ou uma irritação crônica insuportável na porta de entrada. É por isso que as placas se consolidaram como padrão ouro irrefutável nesse contexto. Sem sombra de dúvida. Mas mesmo dentro do universo das placas, temos a eterna discussão anatômica e mecânica. A placa colocada na face superior contra a placa posicionada na face antero-inferior. Como a engenharia biomecânica justifica as escolhas aqui? É física pura. Se olharmos estritamente para a física, a placa superior é aplicada diretamente na superfície de tensão do osso. Onde a força de envergamento é maior. Exato. Ela tem uma rigidez altíssima contra as forças de flexão, o que a engenharia chama de bending loads. Em soluções transversas simples, ela é extremamente forte. Mas a antero-inferior tem os seus truques também. Muitos truques. A placa antero-inferior aproveita uma característica morfológica brilhante da clavícula. No plano antero-posterior, a clavícula é significativamente mais larga do que na sua altura. Ah, claro, ela é achatada. Isso significa que, ao fixar a placa na frente, o cirurgião consegue usar parafusos muito mais longos, atravessando mais osso esponjoso e obtendo uma ancoragem muito mais sólida das corticais. O famoso pull-out strength dos parafusos fica bem maior. Fica gigantesco. E além desse ganho mecânico de pull-out strength, há um benefício de partes moles que é brutal. A face antero-inferior apresenta uma menor proeminência óssea sobre a pele. Fica mais escondida. Muito mais. E os números refletem isso claramente na prática. A taxa de remoção de síntese por queixa de desconforto... Aquela dor crônica com a alça da sutiã ou da mochila, né? Exato, essa mesma dor. A remoção é de cerca de 5% para placas antero-inferiores, enquanto as placas superiores, por ficarem logo abaixo da pele, alcançam 11% de remoção. É mais que o dobro. E, independentemente da posição escolhida, o manejo da cominuição dita as regras do sucesso mecânico, certo? Quando a gente encontra aqueles clássicos fragmentos verticais formando uma asa de borboleta, ou aquele padrão em Z... Sim, os padrões mais instáveis. Usar apenas a placa em função de ponte sem tentar neutralizar esse fragmento é pedir para falhar, não é? É o caminho mais rápido para a fadiga do material. A redução anatômica interfragmentária com parafusos de tração, os leg screws, combinada com aquela regra inegociável de fixar ao menos 6 corticais sólidas em cada lado do traço principal, é o que garante estabilidade absoluta. Ao menos 6 corticais sólidas de cada lado. Excelente lembrete. Agora, vamos falar de um erro técnico que a gente ainda vê rodando por aí nos hospitais e que, honestamente, causa arrepios. Imagina até qual seja. O uso indiscriminado da placa de reconstrução pélvica de 3,5 milímetros na clavícula. Pesadelo. A tentação de usar essa placa é clara, a gente entende. Ela é super maleável, você torce em 3 eixos e ela molda perfeitamente aquele formato em S da clavícula.
Mas é basicamente tentar sustentar uma ponte pêncil usando um cabide de arame, não é? É a definição mais exata possível de uma armadilha biomecânica. O design da placa de reconstrução pélvica prioriza apenas a maleabilidade. Aqueles entalhes profundos entre os furos existem justamente para que ela seja contornada facilmente na complexidade da pelve. Mas ali na clavícula, o osso fica em balanço. Exato. Esses mesmos entalhes são enormes concentradores de estresse mecânico. Quando você coloca essa placa lisa em um paciente com maior porte físico ou com alta demanda mecânica no membro superior, Ela simplesmente cede. ela simplesmente não tem o yield strength, o limite de escoamento necessário para a região. Ela não resiste às forças deformantes em balanço e evolui quase invariavelmente para a fadiga precoce e quebra estrutural do material. É um erro técnico que condena a cirurgia desde o início. E a complicação catastrófica não é só quebra do material, é a exposição do implante. O que me leva a perguntar sobre a técnica de fechamento. Fundamental. Como a via de acesso e a dissecção influenciam diretamente as taxas de infecção e extrusão da placa. Porque, convenhamos, o envelope de partes moles ali no teto da clavícula é só pele e um tecido celular subcutâneo que é mínimo. Se o colega errar na síntese, o paciente bate a mão no ombro e sente a cabeça do parafuso sob a derme. Esse é um ponto crítico. A viabilidade da ferida operatória na clavícula reside inteiramente na preservação rigorosa do retalho miofacial deltotrapezial. A dissecção inicial precisa ser feita em bloco. Sem ir descolando camada por camada. Isso. Ao preservar essa camada miofacial espessa e íntegra, o cirurgião garante a capacidade de fazer um fechamento incansável em 2 planos independentes no final da cirurgia. Primeiro a fáscia e depois a pele. Exata. Primeiro, você rebate e sutura hermeticamente o plano miofacial profundo sobre todo o metal da placa. Tem que cobrir o implante completamente. E só depois você fecha a pele e o subcutâneo superficial de forma independente. E se o cirurgião fizer isso com pressa? Se for displicente e tentar um fechamento em massa, pegando tudo de uma vez, ou lacerar essa fáscia durante o acesso inicial, a placa vira essencialmente subcutânea. Aí, a menor deiscência cutânea se transforma instantaneamente em uma exposição profunda do hardware. E com o metal exposto, a infecção secundária é quase uma certeza. Uma certeza matemática. Bom, até agora focamos intensamente no terço médio, onde a esmagadora maioria do volume de casos reside nos plantões. Mas o cenário adquire um tom muito mais sombrio quando a solução de continuidade se desloca lateralmente. O temido terço distal. Exato. Estamos falando das lesões do terço distal, especificamente aquelas instabilidades graves que são comparáveis à clássica classificação de NIR tipo 2, onde os ligamentos coracoclaviculares estão comprometidos e o fragmento medial sobe absurdamente. O terço distal assombra o ortopedista porque a biologia e a biomecânica não colaboram em nada ali. Se tentarmos o tratamento conservador em um padrão NIR 2, a literatura nos bate de frente com uma taxa assustadora de 33% de pseudartrose. 33%, 1 em cada 3 pacientes simplesmente não consolida? Fica com o osso solto. Então a indicação pende de forma muito agressiva para a cirurgia. Mas o drama técnico se instala na escolha do implante. Porque o espaço é mínimo, né? É minúsculo. O fragmento distal da clavícula entre a articulação acroclavicular e o traço principal de fratura é tão pequeno que não há espaço para acomodar parafusos suficientes para dar estabilidade. E no passado, a resposta da indústria para isso foi a famosa placa gancho, a hook plate. A placa gancho. Ela tem aquela haste que passa por baixo do acrômio para alavancar a clavícula para baixo e segurar a redução. Mas a gente sabe que essas placas antigas cobraram um preço biológico altíssimo. Cobraram mesmo, pense no atrito. O atrito contínuo daquele gancho rígido de metal raspando contra a face inferior do acrômio a cada mísero movimento de elevação do braço do paciente. É um desastre mecânico prolongado. Esse lixamento mecânico constante não causa apenas uma dor absurdamente limitante para o paciente. Ele induz uma osteólise e uma degeneração condral subacromial severa. O osso literalmente derrete ali em cima. Derrete?
Por isso essas placas apresentam uma taxa de remoção obrigatória assombrosa, variando de 60% a 83% na literatura mundial. Não é nenhuma opção remover, é praticamente um protocolo. É uma obrigação cirúrgica de segundo tempo planejada. Você coloca sabendo que vai ter que reoperar para tirar. Por conta disso, hoje o consenso se distanciou fortemente do uso do gancho. E qual é o padrão atual de excelência para esses casos complexos distais? O padrão moderno é a utilização de placas bloqueadas pré-contornadas, que são especificamente desenhadas para a anatomia minúscula da extremidade distal, associadas ao uso de dispositivos de amarrilha coracoclavicular. Como os botões de sutura, os suture buttons? Perfeito. Assim, você restaura o pilar ligamentar vertical para segurar a clavícula para baixo, enquanto a placa estabiliza o traço horizontalmente. Tudo isso sem invadir e sem destruir o espaço subacromial. Chegamos a um nível muito profundo de microanatomia agora. Mas eu quero puxar a câmera para trás um pouco e olhar a macrobiomecânica do ombro. Vamos lá. Pense na cintura escapular como um enorme guindaste operando em um canteiro de obras. A escápula é a base móvel desse guindaste e a clavícula atua com um único braço rígido de sustentação que mantém essa base afastada do eixo central do corpo, que é o tórax. É uma analogia fantástica. O que acontece na cinemática complexa desse sistema inteiro quando deixamos uma clavícula consolidar com um encurtamento grave? Porque a consolidação viciosa, o malunion, a gente tem que ter em mente que não é apenas um osso mais curto no raio-x. O impacto dele é tridimensional. Adoro essa analogia do guindaste, porque ela visualiza perfeitamente o desastre mecânico que é o malunion. O encurtamento clavicular não ocorre de forma linear naquele plano lateromedial simples que vemos no raio-x. É um colapso completo em 3D. E como a musculatura age nisso? O vetor de força da enorme musculatura torácica puxa esse complexo escapular num forte plano sagital anteroposterior. Quando o osso consolida mais curto e rodado sobre si mesmo, a escápula perde aquela haste de suspensão que a mantinha tracionada para trás no lugar dela. Ela desaba para frente. Em resposta, a cinemática escapular sofre 3 distorções espaciais colossais simultâneas. Ocorre uma inclinação anterior severa, que chamamos de anterior tilt, acompanhada de translação medial com rotação interna e, paradoxalmente, uma rotação superior da ponta. O que joga por terra completamente aquela velha ideia de que a clavícula encurtada é só um problema estético do paciente ter um ombro um pouquinho mais caído no espelho. É muito mais profundo que a estética. A mudança dramática da posição da escápula diminui o espaço fisiológico embaixo dela. O impacto direto disso vai incidir lá no feixe vasculonervoso, gerando a temida síndrome do desfiladeiro torácico, a famosa TOIS. Precisamente. A queda e a inclinação anterior de todo esse complexo escapular, pesado literalmente, estrangulam o desfiladeiro torácico. E os sintomas são terríveis. O paciente chega no consultório debilitado. Eles desenvolvem sintomas neurológicos crônicos, parestesias contínuas, fadiga extrema ao tentar manter o braço em abdução ou flexão para atividades do dia a dia, além de uma franca discinesia escapular, ou winging. E a lição valiosa aqui, que as provas de título adoram explorar nas questões mais difíceis, é a conduta diante disso. É a pegadinha clássica. Diante de uma síndrome do desfiladeiro secundária a uma consolidação viciosa de clavícula, a intuição primária do cirurgião vascular pode ser sugerir ressecar a primeira costela para abrir espaço para o feixe. Que é o tratamento padrão para outras causas de tosse. Mas o erro aqui não está na costela. O defeito estrutural está no braço do guindaste que colapsou. Exato. A costela está no lugar certo, o ombro aqui caiu em cima dela. A solução definitiva é puramente ortopédica. O que os colegas devem fazer é uma osteotomia corretiva da clavícula, interpondo um enxerto ósseo estrutural para alongar o osso de volta ao tamanho original. Fixando com uma placa robusta em seguida. Isso, fixando e devolvendo o alinhamento espacial natural e atenção à escápula. Você levanta o teto do desfiladeiro e resolve o problema na raiz. Que aula de biomecânica! Com toda essa densidade imensa de informação que discutimos, desde a epidemiologia sueca até a cinemática complexa da escápula em 3D, a gente precisa sistematizar. Vamos resumir, para fixar.
Vamos consolidar esse conhecimento em 3 grandes pilares estruturais. Eles são o verdadeiro mapa da mina, tanto para os colegas que estão na linha de frente da emergência agora, quanto para gabaritar as questões mais capciosas e difíceis do TEOT. Vamos sintetizar esses pilares que englobam as 10 regras de ouro absolutas da clavícula. O primeiro pilar aborda as indicações e o fator tempo. Vamos lá, ponto número 1. Ponto 1. As indicações cirúrgicas absolutas são indiscutíveis. Estamos falando do clássico ombro flutuante, da exposição óssea franca e da lesão neurovascular progressiva documentada. Certo. E as indicações relativas focam em encurtamento ou desvios maiores que 2 centímetros. No cenário conservador, lembrem-se da mudança drástica de paradigma. A taxa de pseudoartrose em soluções de continuidade desviadas não é desprezível. Atinge 21% nas cominutivas. É o ponto 2. Exato. E o ponto 3 é sobre a imobilização. A tipóia simples é muito superior ao imobilizador em 8 porque evita o risco desnecessário de paresia do plexo. Perfeito. O ponto 4 foca no tempo, que é implacável. Intervenções retardadas após 3 semanas multiplicam o risco iatrogênico durante a redução. O perigo do tétrin, certo? Isso. Aquela aderência fibrosa insidiosa do plexo braquial à face inferior da clavícula. Reduzir tardiamente é estirar o nervo. Perfeito. Entrando no segundo pilar, a escolha do implante e o rigor biomecânico. Esse é o nosso ponto 5. Nas vias de acesso e escolha das placas, as anteroinferiores causam muito menos irritação cutânea e ostentam uma taxa de remoção de apenas 5%, contra os 11% das placas superiores. E o ponto 6 é pura mecânica. É mandatório garantir no mínimo 6 corticais sólidas de fixação por segmento principal e aplicar parafusos leg screws nos fragmentos em cunha para garantir a compressão interfragmentária anatômica. O que nos leva ao ponto 7, que é uma regra de ouro negativa. Jamais, em hipótese alguma, utilizar placas de reconstrução pélvica de 3,5 mm lisas na clavícula. A altíssima taxa de fadiga estrutural as condena. Jamais usar. Entendido. E o ponto 8 é para o terço distal, nas instabilidades NIR tipo 2. Evite ao máximo as antigas placas gancho que geram aquela osteólise subacromial gravíssima. Opte sempre pelas placas pré-contornadas bloqueadas associadas ao suporte coracoclavicular com botões de sutura. Esse é o caminho. E o terceiro e último pilar: anatomia cirúrgica e a condução de complicações. Ponto 9. A anatomia exige lembrar o tempo todo da zona de perigo neurovascular póstero-inferior, situada a 1 a 2 centímetros de profundidade no terço médio, com foco na angulação clássica de 50 a 70 graus. Onde o controle do plunging da broca não é opcional, é uma questão de sobrevivência do paciente. Exato. E ainda no intraoperatório, na profilaxia infecciosa, a lei é o fechamento tenaz em duplo plano. Primeiro o plano miofacial profundo sobre o implante de forma hermética e só depois o tecido celular superficial por cima. E fechando as nossas 10 regras, o ponto 10. Caso o colega enfrente uma consolidação viciosa, sintomática, gerando discinesia severa e compressão neurológica no desfiladeiro torácico, o tratamento não é ressecar a primeira costela. O correto é realizar a osteotomia corretiva clavicular com enxertia. Brilhante síntese dos pilares. Cobrimos do básico ao mais avançado. E para fechar de verdade nosso mergulho acadêmico de hoje, quero deixar uma provocação que, na minha visão, deve pautar os próximos anos da nossa especialidade em todos os congressos. Fiquei curioso agora. Qual é a provocação? Hoje, nos plantões de trauma do mundo todo, nós baseamos a indicação cirúrgica de uma clavícula quase que inteiramente em medir o encurtamento de forma linear. Nós ficamos traçando réguas milimétricas na tela do computador sobre radiografias coronais estáticas em 2D. É a prática rotineira. Mas se nós acabamos de debater por quase meia hora que a verdadeira e debilitante morbidade da consolidação viciosa se origina no colapso tridimensional. Naquela rotação que inclina a escápula para frente e estrangula o desfiladeiro. Exatamente isso. Então fica a reflexão para quem nos acompanha. Será que num futuro muito próximo, os protocolos exigirão
tomografias com reconstrução 3D e rastreamento cinemático dinâmico do ombro para decidir quem realmente precisa operar? É uma mudança de paradigma enorme. Será que esses 2 centímetros que a gente mede na radiografia plana não são apenas uma ilusão ótica? Uma ilusão que subestima criticamente o verdadeiro estrago biomecânico que já está acontecendo na cintura escapular dos nossos pacientes? Olha, faz todo o sentido clínico. É provável que estejamos tratando o exame bidimensional e subestimando a cinemática tridimensional. É uma reflexão fantástica. Essa é a grande fronteira que vamos desbravar nos próximos anos. Agradecemos imensamente a presença e a escuta de todos os colegas que acompanham mais este debate ortopédico de alto nível. Continuem desafiando os dogmas, revisem as indicações com critério e tenham bons estudos nos plantões. Até o nosso próximo encontro científico.